primeiro instrumento musical que nós podemos dizer é a própria voz do ser humano, né? Então a gente pode tirar disso que realmente a música é um sentimento, uma expressão da alma do homem, que certamente foi colocado por Deus ali. Agora é lógico que a gente pode fazer bom e mau uso disso também. Mas eu gostaria de falar do lado bom, do bom uso da música. Mas, geralmente os crentes gostam de cantar. Nós não vivemos, nossos cultos não são só de música. A gente ama a palavra de Deus e a gente ocupa tempo na leitura, na meditação dela, mas nós gostamos de cantar. Nós vemos no Velho Testamento que os cânticos faziam parte do culto. Os crentes do passado, mesmo no Velho Testamento, volta e meia, compunham seus cânticos, né? Tem cânticos que são reputados a Moisés, Davi nem se fala, né? O grande salmista. E no Novo Testamento também a gente vê que isso fazia parte do culto. O próprio culto na noite em que Jesus foi traído, o relato é que uma das últimas coisas que Jesus fez com a igreja foi cantar um hino. Eles cantaram um hino e saíram ali para o jardim. E logo depois Jesus foi preso. Mas é importante a gente pensar sobre o que os cânticos representam para nós, né? Eu gostaria de falar hoje sobre justamente o cântico do salvo, que é diferente do cântico do mundo, né? Se nós antes cantávamos algumas coisas que nosso coração estava cheio e a nossa alma gostava de expressar muito daqueles sentimentos, depois da conversão a gente passa a ter o desejo de expressar outras coisas com o nosso cantar, com a nossa voz. E a questão está justamente na razão do nosso louvor, a razão de nós cantarmos. Então eu gostaria de eu vou tentar passar rapidinho aqui em alguns salmos, mas eles são bem gostosos, viu, irmãos, de a gente meditar. Vocês sabem que tem muitos salmos que falam sobre cânticos, afinal eles são cânticos, né? Cada salmo aqui é um cântico, é uma poesia cantada. No Salmo 126, nós vamos seguir uma sequência cronológica aqui, não numérica dos Salmos, mas vamos seguir aqui a minha lógica, que eu espero que vocês entendam, que vocês possam acompanhar. O Salmo 126, tá? Nós vamos começar por aqui. Então, o que diz aqui? Olha só, ele fala sobre a alegria do salvo. A alegria expressa em cânticos. Aqueles que participaram do estudo de Neemias, lembram? Estudou Neemias, quando o povo voltou, alegria, né, que foi de voltar para a terra. Apesar de ter passado tempos angustiosos ali, mas foi um motivo de festa para eles quando eles voltaram e puderam reconstruir a cidade, reconstruir o templo, né? Restabelecer a nação de onde eles tinham sido tirados ali 70 anos antes. E esse salmo, ele fala justamente dessa situação, mas vamos dizer assim, nós podemos transpor isso para nós também. Ele diz assim, olha, Salmo 126,
quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Só esses 3 versículos aqui. Eu acho gostoso a gente tirar daqui, irmãos, algumas coisas. Por exemplo, ele destaca o testemunho que é o nosso cântico. Quando ele diz aqui: a nossa boca se encheu de riso, nossa língua de cântico, e entre os gentios se dizia: grandes coisas fez o Senhor por esses. E a constatação no versículo 3: realmente, o Senhor fez grandes coisas por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Amém? É ou não é um sentimento que nós mesmos desfrutamos? De que cativeiro foi que Deus nos trouxe? Do pecado, né? Então nós nos regozijamos por termos sido salvos, por termos sido resgatados, trazidos para junto de Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E eu gosto muito do que ele diz aqui no final do primeiro versículo: estávamos como os que sonham. E tão alegres, né? Eles mal podiam acreditar naquilo que Deus tinha feito. É isso que esse versículo está expressando. Estávamos como os que sonham. A gente mal podia acreditar que aquilo era realidade. Se a gente parar para pensar, né, o que nós somos, e principalmente o que nós fomos, sem Cristo. Hoje, se a gente pensar na nossa salvação, na nossa condição de filiação de Deus, nós temos que estar como os que sonham. Amém? Tem que estar como aqueles que... Eu não acredito que Deus fez isso por mim. Porque grandes coisas Ele tem feito por nós. Então, nota, irmãos, aqui a gente encontra na palavra de Deus, né, as razões por que cantar. Infelizmente, tem muitas igrejas que estão fazendo do seu culto não um louvor desse tipo, mas estão fazendo um show, né? Muita preocupação com qualidade técnica, apresentação, mas é mais por gostar simplesmente de música. Na verdade, para ele poderia ser qualquer música, e não se importam nem muito com o que realmente diz, com o conteúdo, se é agradável a Deus ou não. O que interessa é que seja agradável a mim que estou cantando, né? Se me agrada cantar isso, então, é assim que as pessoas estão pensando. Mas nós devemos pensar no cântico como a expressão da nossa gratidão e como esse testemunho que os gentios, né, as pessoas possam ouvir e não se escandalizar, mas que as pessoas possam ouvir e poder captar uma mensagem, né, que nós estamos transmitindo do que Deus de fato tem feito por nós. O Salmo 100, volta um pouquinho aí. Esse salmo, ele fala exclusivamente desse assunto, o desejo de exaltar o nome de Deus. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com o quê? Com canto. Entrai diante do Senhor com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração
em geração. E olha que muitas gerações se passaram até, né, desde aqueles dias que isso foi escrito, até os nossos dias, e nós podemos dizer a mesma coisa ainda hoje. As misericórdias de Deus permanecem e a verdade dele também dura de geração em geração. E aqui a gente vê então o desejo, né, de falar dele, de falar de Deus a todos, e através do canto, entrar diante dele com estar nos átrios, né, na presença de Deus, com louvor, bendizendo o nome dele. A finalidade do nosso canto é essa, de bendizer o nome de Deus, de enaltecer as grandezas dele. Lembrando quem ele é, né? Deus não é qualquer um. Deus é aquele que nos fez. Se nós estamos aqui hoje, é porque ele nos deu vida. Se nós estamos aqui hoje, é não só porque ele nos deu vida, mas porque ele nos deu entendimento para hoje podermos estar aqui adorando o nome dele. Ainda mais isso, né? Vamos para o Salmo 149. Salmo 149, 1. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Cada um desses textos que a gente está lendo, teria muita coisa para falar, mas a gente tem que se limitar um pouquinho. Nesse versículo, além de ele falar de um cântico novo, aquele cântico que habita o coração de um salvo, né? Que expressa o sentimento de uma pessoa que agora conhece a Deus, ele fala também de uma outra necessidade, né, que nós temos. O desejo de não louvar sozinhos, né? Unicamente nós mesmos. Mas o desejo e a alegria que nós temos de louvar junto com o povo de Deus, no meio da congregação dos santos. Ou seja, o ajuntamento dos salvos. Se alguém tem o desejo de cantar para se aparecer, para se demonstrar, ele não está cantando com o espírito correto. Porque ele quer sobressair. O cântico espiritual, né? O cântico novo, ele deve ser entoado primeiro, exaltando Deus, e, em segundo lugar, é uma coisa que nós temos o prazer de fazer juntos. Se você tem a alegria de cantar em casa, sozinho, se você é do tipo que canta no chuveiro, né? Tudo bem. Mas, quando você vem para a igreja, né? Quando você se reúne, eu espero que você tenha o desejo de cantar junto com os irmãos. A alegria de louvar a Deus, sabendo que do teu lado, atrás de você, na sua frente, tem pessoas que foram também salvas pelo mesmo amor, pela mesma misericórdia de Deus, né? Que nós falamos no outro salmo aqui. A mesma que nos salvou, que salvou outros, aquele que está do meu lado. E nós estamos juntos agradecendo a Deus porque Ele trouxe a gente lá do cativeiro. A gente estava no mesmo cativeiro. Nós éramos escravos do mesmo Senhor. E agora nós somos mais do que servos, nós somos filhos de Deus. O Salmo 119 também. Qual é o assunto do Salmo 119? O assunto central dele.
Cada versículo do Salmo 119 fala do quê? A palavra de Deus. Não tem um único versículo do Salmo 19 que não esteja fazendo referência à palavra de Deus. Mas olha aqui, vamos ler o versículo 54. Ele fala que os teus estatutos, isso é interessante nesse salmo, porque ele se refere à palavra de Deus com vários termos, e aqui ele emprega estatutos. Mas ele diz, os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação. Irmãos, aqui a gente tem uma lição bem interessante, né? Serve de regra para nós, para direcionar aquilo que a gente canta, aquilo que a gente vai cantar. Como é que a gente escolhe o que vai cantar? Ah, porque tem uma melodia agradável, porque tem uma poesia bonita, porque alguém que canta fez muito sucesso? Não. A gente tem que buscar cantar alguma coisa que seja fiel à palavra de Deus. Eu gosto muito daqueles hinos, aqueles inetos mesmo, que são tirados direto da palavra de Deus. A probabilidade de erro é bem menor. E é mais gostoso você cantar a própria palavra de Deus. O salmista aqui está aplicando isso literalmente. Os teus estatutos, ou seja, a tua palavra tem sido o meu cântico. Eu tenho cantado a tua palavra. Será que nós podemos dizer isso? Eu sei que essa igreja, né, é por irmãos que são cuidadosos com relação a isso. Mas infelizmente eu vejo muitos irmãos que ouvem muita música gospel, né, e não atentam para isso. Tem cada bobagem. Eu confesso que tem irmãos na minha igreja que já fizeram isso, né, sem eu perceber. Eu nem conhecia, eles apareceram com música lá que eu não sabia de onde tirou e não causou até certo constrangimento. Porque tem coisas que não são muito fiéis à palavra de Deus. Infelizmente algumas coisas acontecem e servem de lição e, vamos dizer assim, a gente aprende a ser mais cauteloso com certas coisas. Mas isso deve ser um princípio para nós, irmãos, de cantar a palavra de Deus. O que eu estou cantando. Não é que precisa ser literalmente. É bom se for literalmente um versículo bíblico, né? Colocado corretamente. Mas se o que nós estamos cantando é condizente mesmo com o que diz a palavra de Deus. Tem alguns hinos no nosso cenário, na perfeição, que a gente volta e meia tem que mudar alguma palavrinha, porque tem algumas coisas que não estão de acordo. E tem outros que não estão citando literalmente, mas você vê claramente uma referência a uma verdade bíblica. Você fala, o compositor dessa letra aqui, desse hino, ele estava pensando naquela passagem. Isso é bom. A gente foca na palavra de Deus. Os estatutos de Deus devem ser o nosso canto. Vamos agora para o Salmo 96. Esse salmo também prega a expressão um cântico novo. E esse cântico novo tem algumas coisas que são naturais de nós expressarmos mesmo. Versículos 1 e 2 dizem assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Uma das coisas que nós podemos e devemos fazer através dos cânticos é bendizer o nome de Deus. Engrandecer o nome de Deus mesmo.
Nada de música focada no eu isso, eu aquilo, né? Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Você tem que aplicar essa regra. É bem dizer o nome de Deus. E anunciar a salvação dele. De dia em dia, dia após dia. É um assunto que a gente não se cansa de falar e de cantar. A gente se reúne, vem a pregação da palavra de Deus, nós vamos falar de salvação. É difícil a gente não mencionar isso e não lembrar disso. Aliás, é bom que a gente não se esqueça, né? Que a gente não passe um dia sequer sem meditar um pouquinho a respeito disso, do fato de nós termos sido salvos e da necessidade que o homem tem de salvação. E a salvação deve ser anunciada de dia em dia e o cântico é uma forma de a gente expressar, de a gente falar da salvação, a salvação que vem do Senhor. Nós não vamos cantar prosperidade, não vamos cantar cura, nós vamos cantar sobre a salvação. Versículos 3 a 8 aqui, a gente vê esse novo cântico anunciando a glória e a santidade de Deus. Anunciai, versículo 3, anunciai entre as nações, entre os povos, entre as pessoas, a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face. Está aqui um cântico, né? Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda e entrai nos seus átrios. Esse trecho todo aqui desse salmo mostra a questão da gente glorificar o nome de Deus, né? Falar da santidade dele, exaltar Deus. Uma coisa é a gente falar que Deus foi bom de nos salvar, que ele é misericordioso, mas a grandeza de Deus também tem que ser exaltada, a glória dele. As pessoas precisam saber que o Deus verdadeiro não é como o mundo pinta, não é como os outros deuses que são ídolos, né? O que isso quer dizer? Falsos. Porque o Deus verdadeiro é aquele que criou todas as coisas, é o Senhor que é sobre todas as coisas. Até quando nós cantamos, nós devemos ter a preocupação e o desejo, né, de estar exaltando essa grandeza de Deus. E também, né, a glória dele e a santidade de Deus. E também o poder dele, né, que a gente pode ver aqui nos versículos seguintes, versículo 9 em diante. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, ainda fala de santidade, né? Mas na parte B do versículo aqui, tremei diante dele toda a terra. Dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale. Julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque, ante a face do Senhor. Porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Então, também aqui esse cântico novo, né? O Salmo começa falando, isso tudo faz parte desse cântico novo. Cantar a salvação, cantar a santidade de Deus e cantar a justiça de Deus. O juízo dele vem falar disso.
falar dessas coisas. Fala que alegre-se, né, que o juízo de Deus vai acontecer. Será que o ímpio, ele se alegra de pensar no juízo de Deus? Se nós falamos de alegria aqui, nós estamos falando da alegria que os salvos têm no juízo de Deus. E a alegria que o ímpio hoje pode ter também, se ele vier a Cristo. Se ele se converter dos seus maus caminhos, ele vir a conhecer o Senhor, ele tem que conhecer que ele está lidando com um Deus justo e reto. Não é aquele Deus que joga a sujeira para debaixo do tapete, não. É um Deus que julga retamente, conforme a sua palavra, conforme a sua verdade. Para terminarmos, vou fazer que nem o Fábio aqui. Estamos indo para o final. Vamos sair do livro de Salmos e vamos para Isaías. Isaías capítulo 12. Eu estou copiando o Fábio e o Fábio está copiando quem? O pastor Eduardo. Eu queria pegar com vocês aqui só o comecinho do capítulo 12 de Isaías. Algumas razões, né, de nós louvarmos a Deus, de nós cantarmos louvores, adoração. Ele diz aqui: e dirás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Olha, razão número 1, a ira de Deus foi retirada sobre nós. A ira de Deus que era sobre nós recaiu sobre seu Filho. Por amor de nós, né? João 3,16. Ele nos amou tanto que ele jogou toda a sua ira sobre o seu Filho, em lugar de nós. A ira dele, que era contra nós, se retirou. Nós somos livres disso. O consolo foi dado. Olha, diz aqui ainda nesse versículo: tu me consolas. Deve ser a razão de nós termos a alegria de louvar a Deus cada dia, né? Cada culto, cada dia em casa, né? A gente ter esse desejo, sabendo que Deus nos consola. Ele retirou sua ira, nos deu o consolo que só Ele pode dar. E no versículo 2, também nós vemos que Ele nos deu uma segurança. Olha só, o versículo 2: eis que Deus é a minha salvação. Nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. A nossa segurança, né, a nossa confiança foi dada por Deus. Salvação segura. Eu tenho muita pena, viu, irmãos, desses pseudo-crentes, pseudo-cristãos, né? Eles pensam que são crentes. O crente é aquele que crê, é aquele que confia. Aquele que é duvidoso, ele não pode se chamar de crente. Afinal, ele duvida, ele não crê. Né? Basta tentar o significado da palavra, fazendo um joguinho com as palavras. Mas eu tenho pena dessas pessoas, porque elas andam sempre com
com uma certa angústia, porque eles não sabem se ao final eles vão ser salvos. Porque a salvação deles consiste nas obras deles, na fidelidade deles. E se a nossa salvação fosse apoiada nas nossas obras ou em alguma coisa nossa, de verdade a gente não poderia ter segurança. Mas o que diz o salmista? Deus é a minha salvação. Será que nós podemos dizer isso? É Deus que é a minha salvação. Nele confiarei. Não vai confiar no Valdir, nem no Fábio, nem no pastor Eduardo, né? Não vai confiar em você mesmo. Nós sabemos, estou aqui recitando a cartilha que imagino bem decorada já, né? Bem incutida na mente, no coração dos irmãos. Mas é para chamar a atenção mesmo. Nós temos esse consolo, né? E é motivo da nossa alegria de cantar essa segurança que nos foi dada. Deus nos deu salvação e não deu uma angústia para a gente pensar, bom, agora eu tenho que segurar firme essa salvação. Não, eu sei que eu sou dele, e estou salvo porque Deus é a minha salvação. E eu confio nele, confio e vou confiar sempre. Ele é a minha força. Ele é o meu cântico. É por isso que eu louvo a Deus. No versículo 3, ele diz, e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Irmãos, aquele que é salvo, ele bebe todos os dias dessa mesma fonte. Entende o que eu estou dizendo? Nós bebemos todos os dias da fonte da salvação. Todos os dias nós somos sustentados, somos consolados, somos confortados, somos seguros, pela mesma fonte segura. Existe uma figura lá no Velho Testamento, bem conhecida, quando o povo foi tirado lá do Egito, peregrinava lá no deserto, e não tinha água, e o povo começou a murmurar, lembram disso, né? Ah, antes a gente tivesse morrido lá no Egito, né? Moisés nos trouxe aqui para morrer, estão com sede, não tem água, onde acha água é água amarga, não dá para beber. Deus falou para Moisés, fere a rocha e ela vai verter a água. E Moisés fez aquilo e aquela rocha verteu água que matou a sede de todos eles. E mais tarde a gente lê que aquela rocha representava mesmo Cristo. Aliás, a Bíblia diz que a rocha não só representava, a rocha era Cristo. Alguns entendem até que, de alguma maneira, isso era literal. Mas, evidentemente, a rocha, ali que verteu água, estava mostrando a fonte de vida, a fonte, né, que nós temos, a fonte espiritual que nós encontramos no Filho de Deus. E nós bebemos dela todos os dias. Nós somos alimentados, né? Somos dessedentados cada dia, com alegria. Nós temos sempre água para tirar dali, nunca vai faltar. Então nós temos sempre o que dar graças a Deus. Temos sempre um motivo para cantar, para louvar. Né? E também nós vemos que no final,
comentei no começo que o cantar, o uso da música para adoração a Deus, certamente isso foi colocado no coração do homem, a tendência a expressar os sentimentos da alma humana através da música é um dom de Deus, é uma coisa que Ele colocou em nós e dispôs em nós uma maneira de usar isso para adoração a Ele. É uma coisa que era usada lá no começo e nós vemos que o Apocalipse expressa também que a música, o louvor a Deus, mais do que nunca vai encontrar seu lugar, seu espaço no final, né? Vamos ler lá em Apocalipse 15. Capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 2 aqui, mais para situar as visões de João. Ele diz assim: e vi um como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta. É isso que eu quero ressaltar. Os que saíram vitoriosos da besta, eles venceram a besta, eles passaram, né, pelos ataques da besta, que é o anticristo, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Esses dois versículos aqui, né, 3 e 4, compõem um cântico. O cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Parece ser um mesmo cântico, unido, exaltando a Deus. Será que esse é o cântico que está no nosso coração mesmo, que está na nossa boca? Senhor, grandes e maravilhosas são as suas obras. Nosso coração exalta as obras de Deus. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Será que a nossa sujeição à palavra de Deus, né, é uma sujeição prazerosa ao ponto de que nós louvamos a Deus por isso? Senhor, como é bom ter a tua palavra, a tua verdade. O Senhor me guiar dentro dela. Finalmente vai chegar aquele dia em que todos vão magnificar o nome do Senhor. Porque Ele é digno. Só Ele é digno de todo louvor. Hoje é muita coisa usada em louvor do homem, em louvor e honra dos ídolos, mas o nosso cântico novo, pessoas remidas, tiradas do cativeiro, deve ser um cântico de louvor, de adoração ao Senhor. E esse é o cântico que vai prevalecer no final dos tempos. Amém? Que esse seja o nosso cântico desde já, o nosso desejo de enaltecer sempre a Deus na nossa vida. Então, quando falar, vamos cantar o hino, nunca torça o nariz. Lembra do prazer que é a gente poder, o privilégio que é a gente poder cantar louvores a Deus. Falando isso porque já vi gente assim de muito má vontade, né?
como eu disse, geralmente o crente ele tem prazer em louvar a Deus. Mesmo que a nossa voz não ajude